Olá, sejam muito bem-vindos ao Churchcast, um podcast que fala a realidade da igreja. E hoje eu estou aqui com um pastor que vive essa realidade na prática. Olá, pastor Raí. Tudo bem com o senhor? Tá tudo bem, graças a Deus. Já quero dizer que para mim é uma honra estar aqui, rapaz, e fazendo estreia. Olha isso, que maravilha, que bom, meu irmão Alcides. Só gratidão pela sua vida, por nos convidar. E nós vamos aqui bater um papo, saber um pouquinho da história do pastor, como que um pastor vive, como que um pastor que vive da obra e para a obra, né? Tem essa diferença, né, seu Alcides? É verdade. A honra é toda nossa. Obrigado Amém. aí pela sua Tamo presença, junto, obrigado por vamos estar avante, aqui, né? dividir um pouquinho aí da sua experiência, né, com os outros pastores. Como o senhor sabe, nós atuamos, né, junto com as igrejas, pastores. Sim. E eu sempre tive, pastor, o sonho de um dia conversar com o pastor Aham. para ouvir dele, sabe, aquela rotina, aquele dia a dia, que muitas pessoas, creio que têm a mesma curiosidade de saber como que é a vida, como que é a rotina de um pastor. Olha, vai ser boa Hoje conversa. vamos descobrir, vamos tentar descobrir. Vai ser boa conversa, viu? Porque nossa rotina é uma rotina muito, como é que eu posso dizer, de surpresa. Sim, Posso já dar uma fala aqui? claro. O dia de um pastor, ele pode começar com grandes festas, velório, aniversário e casamento. E acredite, ou acreditem vocês que estão me vendo, já passei isso tudo em um dia só. Impressionante, hein? As 3 ou 4 emoções de estar em um local, de trazer uma palavra à luz das Santas Escrituras, falando, dando um conforto, né, um auxílio àquela pessoa que está passando por um momento triste, né, de um velório, e sair dali ter que já ir para fazer um casamento sorrindo, de festa. Olha o paradoxo, né, o Paradoxo. contrário que é tudo É. isso. E é isso, vai ser interessante nossa conversa. Já está sendo, né? Vamos Já tá seguindo, né? sendo, né? É como, pastor, a gente costuma dizer, Aham. como é o clima em São Paulo, né? Tem dia que é os 4 no dia só. Tem dia que é todos no dia só. Você acorda de manhã, tá frio, Uhum. depois chove, depois faz calor, aí faz frio de novo. Aí você tem que levar, às vezes, uma roupa diferente, né, para usar durante o dia, porque você nunca sabe quando que vai mudar o clima. Tem que andar praticamente Tem que as estar 4 preparado, né? estações. Tem que estar com as como- 4 é estações como- prontas no carro ali, né? Com as roupas, né? O pessoal fala que pastor é uma das poucas profissões Uhum. que ele tem que desempenhar um papel de acordo com as circunstâncias, né? Exatamente. É isso Então mesmo. ele é pastor, uma hora ele é psicólogo, outra hora ele está no papel de pai, no papel de marido, no papel de amigo, no papel de conselheiro, e tudo isso aí no mesmo dia. É uma junção, né? É uma junção. De tarefas, né? Que agrega um pastor que ama o que faz. Tem isso, né? Tem que amar tem que gostar de fazer, tem que se dar, tem que lidar para aquilo, para que as coisas fluam de uma forma bem tranquila e natural. Porque aí você Perfeito. faz. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós vamos avante e Deus vai dando graça e vitória. É verdade. Pastor, antes de Pois qualquer coisa, vamos falar um pouquinho sobre a sua caminhada, né, no ministério. Quanto tempo o senhor já atua como pastor? Uhum. Quantos anos o senhor já está no seu ministério? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, Sim, irmão Alcides. Então nós vamos começar pelo meu nome. Tem muita gente que fala assim, seu nome é Raí Pérez. Eu digo que como é que eu falo? Tá um improviso e meu nome, o Raí Pérez está derivado dentro do meu nome real. Meu nome é Raimundo Pereira da Silva Filho. Na atual data eu tenho 57 anos. Tá? Desses 57 anos, como cristão, congregando numa igreja, batizado, 40, agora tem que fazer as contas, hein? 42 anos. 42 anos de batismo. Isso. Agora, como pastor, estamos chegando aos 20 anos. 20 anos pastoreando. 20 anos de pastorado. Muita experiência já. Já temos uma caminhada aí Caminhada muito longa, interessante. já. Então, meu nome, mas muita gente pergunta, mas por que Raí Pérez, né? Eu digo que o Raí é do Raimundo. Eu até brinco com as pessoas, irmão Cid, que eu falo, eu tirei o mundo da minha vida. Claro que é uma brincadeira. Tirei o mundo, né? Do nome, tirei o mundo. Raí, eu tirei o mundo, né? Raimundo. E o Pérez,
Você não tem Pérez no seu nome, é do Pereira. Pere. Olha que interessante, hein? E foi tudo assim feito de uma maneira muito E tranquila. ficou muito... E não foi pensado, não. Vamos falar, vamos tirar daqui. Não. Falei assim, vamos Ficou colocar muito bacana esse nome. Ficou Rai Pérez. Ficou muito e bom. aí hoje, pela graça e a bondade de Deus, se você procurar o pastor Raimundo, poucos vão conhecer. Mas se você procurar nas redes sociais, pastor Rai Pérez, você encontra... Para achar, vai ter que procurar o mundo também, juntar as duas palavras. É verdade. Mas o senhor estava falando nós estávamos falando da sua caminhada, né? Da sua experiência. Então vamos lá. Fale um pouco para nós sobre isso, né? Como foi o início, e aí depois para a primeira igreja. Exatamente. Malcide, foi o seguinte, o meu chamado ministerial foi um chamado debaixo de muito choro, de muita lágrima, né? Porque, na realidade, tudo que eu não queria na minha vida era ser pastor. Olha só. Não queria. Então, na faculdade, que eu estava fazendo faculdade na época, né, de psicologia... Ah, o senhor fazia psicologia? Fiz 4 anos. Chegou a fazer. Quase cheguei a me formar, né? Mas houve alguma intervenção aí que não consegui, né? E eu creio que foi até Deus, não que ele seja contra a psicologia, não tem nada a ver, era pessoal, tá? Era algo pessoal. Mas vamos lá. Aí eu comecei na faculdade, melhor dizendo, trazendo o início da conversa, as pessoas começavam a falar, Raí, você tem jeito de pastor, já me chamavam de Raí já. Eu falava, sai fora, que pastor, que nada. Imagina, eu quero ser pastor, você me respeita? Aí eu perguntava, você é de que igreja? Eu sou católico. Então você é padre, né? Ele falou, não, então por que você falar, só porque eu estou na igreja eu sou pastor? Não quero, para com isso. Então meu irmão já era pastor, né? Meu irmão Fabiano pastor, meu irmão Luiz Carlos pastor, menos eu sempre fui músico na igreja, né? Guitarrista e tal. Sim. Eu nunca quis ser Alcides, nunca quis, irmão Alcides, nunca quis ser. Só que o chamado era evidente. Meu tom de voz na faculdade, o pessoal falava, Raí, você tem voz de pastor. Só acredito que eu estava dentro de um ônibus uma vez, e ali, eu conversando com a minha filha, a Jéssica na época era uma bebê de 2 anos, 3, e eu, minha filhinha, tal, não sei o quê. Uma senhora levantava o pescoço, começou a olhar, começou a procurar. De onde é essa voz, né? Aí ela olhou, você que está falando? Eu falei, sim, tem voz de pastor. Hoje me arrepia. A visão. Chega, me arrepia. Tem voz de pastor. Hoje me arrepia. Na época eu fazia profecia assim. Já. Na época eu fazia assim, ó, sai fora. Eu não queria. Então tudo que eu não queria era ser pastor. Mas Deus falava, as pessoas comentavam, mas eu, o Raimundo, com o mundo junto, não queria ser pastor. Até que chegou um momento que eu não resisti ao chamado de Deus. E as coisas para isso começaram a apertar de um lado, de outro, finança, faculdade, começou tudo. E eu um dia me prostrei diante de Deus, Alcides, e falei, irmão Alcides, e falei assim, Deus, o que tu queres comigo? E dentro de mim veio o chamado, aleluia, o chamado. E aí quando eu entendi, eu falei, então tá bom, Jesus, é isso que o Senhor quer de mim? Então tá aqui o contrato, ó. Eu quero ser usado na cura, eu quero orar pelas pessoas, eu não quero ser mais um. Eu quero ser um pastor, mas um pastor sério, um pastor de evidência, um pastor que olha, as pessoas sintam, um pastor que prega, e as pessoas comecem a sentir o poder, o teu poder. Irmão Alcides, é como se Deus deixasse um contrato e falasse, a minha parte já está assinada, assina a tua. Foi desse jeito. Daí em diante, despertou, começou a minha caminhada como pastor não, né? Caminhando a ser pastor. Aí o senhor tinha que idade já? 35, 36 anos. Ah, o senhor já começou começou 30, até com uma idade já mais avançada em relação... Bem, eu perdi muito tempo, seu irmão Alcides. Tentou fugir do chamado de Deus. chamado. Eu até brinco com as pessoas, eu falo, eu sou um jovem pastor velho, brincando, né? Ela disse, não, pastor, você ainda é novo. Então eu falo, não, mas eu devia ter aproveitado antes. Então, comecei essa jornada com 35, 36 anos, e daí fui, até que um dia, eu orando, veio um nome na minha mente. Esse nome é Fonte de Bênçãos. E eu falei, o que é fonte de bênção, Deus? E Deus falava no meu coração, é o teu ministério. Você vai ser abençoador de vidas. Em ti terá uma fonte de abençoar pessoas. Desse jeito ecoou dentro de mim. E daí eu falei, amém. Só que eu não pensava que era ministério igreja, pensei que era o meu ministério pessoal. Sim. Aí então veio desenvolver. Deus nos entregou
algo às mãos, irmão Cides, de orar pelas pessoas, e muitos começaram a testemunhar. Olha, eu estava com a coluna ruim e fiquei curado. Olha, eu estava com pedra nos rins e essa pedra saiu depois da oração, saiu, foi expelida. E eu comecei a entender que era bênção para as pessoas. E daí, então, nasceu o desejo de abrir o senhor vê ministério. como que as coisas são interessantes, né? Com o nome do seu ministério, o senhor acabou definindo ali a sua missão. Isso. A visão do seu ministério. É isso mesmo. Fonte de bênção, quer dizer, muitas pessoas seriam abençoadas por aquela fonte. Exatamente. Que nasceu naquele momento ali, naquele chamado. Naquele chamado, isso. E aí o que aconteceu? Surgiu mais na frente o desejo de abrir mesmo o ministério. Que aí é a igreja propriamente dita. Isso, a igreja mesmo, o ministério igreja, né, agora não é mais somente uma função dentro de mim, mas era a igreja nascendo, o ministério, fonte de bênção para nações, que hoje, na atual data, tem 15, vai fazer 15 anos agora. 15 anos já que o senhor está como pastor do ministério. Do ministério. E aí, pastor, vem a questão que é o nosso maior bate-papo aqui, né, hoje, que é a rotina real, né? Aquela, vamos dizer assim, aquele dia, o dia a dia da igreja, né? O dia comum. Como que é hoje o seu dia na igreja, a sua semana? Como que o senhor começa o dia? O senhor estava falando no começo que o mesmo dia acontece coisas assim, de todo tipo, né? Irmão Cides, teve um irmão na igreja, um pastor, na realidade, teve uma pessoa que falou assim comigo: pastor, eu queria passar um dia com o senhor para saber como é que é o seu dia. Todo mundo tem curiosidade, isso é verdade, todo mundo tem. Como é que é um dia de um pastor que vive para a obra? Como é que é? Ele dorme demais, fica à toa, fica isso, fica dormir aquilo. demais com certeza não vai. Então você já entendeu. Aí esse pastor, né, falou assim: você tem certeza que você quer passar um dia? Porque eu tem dia do pastor que começa às 3 da manhã. Como assim? Orando. Às 3 da manhã, orando, buscando a presença de Deus. Às 3 da manhã? Às 3 da manhã, orando. Isso todos os dias? Não é tem todos os dias os dias. certos. Tem o dia, né? E tem semana que é todos os dias. Tem semana que eu chamo a igreja e falo: quem está comigo às 3 da manhã aqui para orar de segunda a domingo? Aí levanta um grupo, aí aquela semana é todos os dias. Bem? Sim. Aí tem semana que não. Mas vamos lá. Então tem semana, tem dia que o dia começa às 3 da manhã. E a gente ora, 3 da manhã. Quando dá 7 horas, temos também o nosso devocional no YouTube. Temos nosso devocional. Só tem um canal no YouTube. Temos um canal no YouTube. Se eu quiser aproveitar, já divulgar o seu canal aí. Pastor Rai Pérez. Se você colocar @ Pastor Rai Pérez, você encontra muito fácil. Pastor Rai Pérez. E é todos os dias, de segunda a sábado, oração. Todos os dias. Então, tem esse trabalho também. Então começa, né? E aí eu fico aguardando. Às vezes não acontece nada na parte da manhã, mas às vezes acontece tudo. Posso falar Claro, porque fica à vontade. Olha, da atual data da gravação aqui, de tudo, hoje mesmo já estou vindo de um velório. Pois é, inclusive a gente teve que adiar um pouquinho a nossa gravação, porque o senhor me ligou falando que surgiu um imprevisto. Então, tivemos o devocional pela manhã. O que aconteceu? Já me preparei para ir nesse velório, levar uma palavra. Eu até digo assim, o que eu falo lá: crente é tão teimoso que ele adora a Deus na alegria, ele adora a Deus quando ele vai para o trabalho, ele adora a Deus quando ele chega do trabalho, ele adora a Deus ao sair de casa, e ele é tão teimoso que até em um velório, o crente, ele adora a Deus. E lá nós cantamos o hino da harpa cristã e lemos uma palavra de conforto para todos que estavam ali. Então isso é um pouco do dia que eu estou falando, que às vezes reveste tudo, às vezes você está em casa, tem que ir para o hospital. UTI, quantas vezes entrei em UTI, outros lá... O senhor está ali em casa, jantando, almoçando, aí surgiu algum problema, o senhor larga tudo. Me liga: pastor, tem uma visita na UTI, se eu consegue ir hoje? Eu falei: minha filha, eu não posso deixar de ir. Eu não posso, me dá o nome completo. A família já está sabendo, aceita a visita, que tem que ser muito ético com isso também, claro, né? Se a família aceita, tá tudo certo, então vamos lá. E nós fazemos a visita. Teve um dia, Celso, só para você ter uma ideia, que nós estávamos almoçando, o celular da minha esposa tocou e falou assim: corre agora lá na ponte ali para quem conhece, que é da região aqui de Itapecerica da Serra, Ibuguaçu, Imbu, das Artes, enfim, sabe onde é o Pinheirinho aqui, na BR-116. Corre agora, que uma pessoa assim, não vou falar o nome, questão de ética, uma pessoa assim, que vocês conhecem, está lá na ponte para se atirar, para se jogar.
quer se matar, vai se matar. E tá lá, quando eu cheguei lá, cheio de polícia, e ela lá, e ela para se atirar. E nós chegamos ali, e por graça e bondade de Deus, o policial já vinha trazendo ela. Aí ali eu abracei ela, foi. O pessoal da Polícia Militar tem um trabalho muito bom nessa questão, Deus abençoe todos, né, que trabalham nessa área. E ali, mas nós fomos interrompidos, nós estávamos em um almoço em família. Eu ia deixar? Falei, não, depois do almoço eu vou. Não, peguei o prato, deixei aqui, falei, vamos lá, vamos correr. Vamos atender essa pessoa, vamos socorrer essa pessoa que quer se matar. Então nós deixamos nosso prato ali, eu e minha esposa, pegamos o carro e fomos direto para essa ponte, para essa passarela, me perdoe, essa passarela que essa mulher ia se atirar. Então você ouviu como é que é, né? O dia. E volto só a retificar e já te devolvo a palavra, pastor, fala, hein? Misericórdia! Fala só um pouquinho, mas é normal, já Ô, Jesus! Né? Mas deixa eu só falar essa que nem eu te contei, né? Sim. Eu fui convidado para fazer um casamento, era 6 horas da tarde, mas quando foi por volta de umas 3 horas da tarde, também aconteceu um velório. Foi o casamento e depois o velório? Eu não entendi. Primeiro o velório. Primeiro o velório. Depois. E no mesmo dia, isso? No mesmo dia, me perdoe, não vou mencionar em que casamento foi, mas com a mesma roupa. Eu já fui arrumado. Já fui de terno, gravata, com a roupa de fazer o casamento e a Bíblia. Olha só, a mesma Bíblia, a mesma roupa que eu fiz o velório, que eu levei uma palavra de conforto, era a roupa que eu estava me alegrando, e a palavra, a Bíblia, Santas Escrituras, que eu li também no casamento. Olha só que contraste, que paradoxo, né, da vida, né? Isso é um pouquinho do dia. Mas o senhor tem, assim, algum dia, algum horário que o senhor reserva, assim, por exemplo, só para o senhor ler a Bíblia, ler um livro, ou mesmo ficar sem fazer nada? Sim. Ficar ali só descansando, sem interrupção? Olha, irmão Cid, quando foi a última vez que o senhor teve esse momento? Então, vou explicar como é que eu faço. A minha estratégia, porque eu já falei Isso é interessante, a estratégia que o senhor fala agora. Sim, pode falar. Até porque a gente tem muitos pastores que estão nos assistindo agora. E muitos pegam a história, né, de outros pastores que levam uma rotina semelhante para, de repente, fazer até algum ajuste, né, na sua própria rotina. É importante. É assim, eu tenho um dia de folga. Certo. E que os pastores que estão me assistindo aí vão concordar comigo. Toda folga de pastor é na segunda-feira. Você pode fazer uma pesquisa. Isso aí é geral. Um padrão. Todos os pastores que eu conheço, e de ministérios diferentes, na segunda, é a folga. Melhor me corrigindo, para ser a folga. Vocês sabem disso. Porém, é para ser a folga, porque eu lembro que o senhor, quando a gente estava conversando, né, no WhatsApp, o senhor me falou, senhor Círios, os dias para mim, que é melhor é quarta-feira. Porque segunda e terça são bem puxados. Né? Se eu ver. Aí o senhor já usou um pouco do seu dia aí, do seu descanso, na segunda-feira. Exatamente. Eu falo, segunda-feira, isso em reunião, todo mundo sabe disso, que dia de segunda-feira é a folga do pastor. Sim. Mas, meu irmão, vamos ser justos, né? Você está na sua folga e de repente alguém te chama, que está ali. Tem como deixar de lado. Deprimido. Rapaz, chega arrepia. Uma pessoa deprimida, sofrendo, chorando e fala, pastor, vem orar por mim. Uma situação dessa que eu contei dessa pessoa, uma mulher, né? Que queria se matar. Estava numa passarela. Imagina, eu não lembro o dia, mas vamos imaginar que fosse uma segunda-feira. Aí, não, eu estou de folga. Não tem. Então, a folga do pastor, ela é... Eu vou tentar achar uma palavra aqui, ela é relativa, né? É uma folga relativa, né? Pode ser que sim, pode ser flutuante, né? Flutuante, é circunstancial também. Circunstancial, muito bom. Porque, na verdade, o senhor abre mão da sua própria vida, vamos dizer assim, egoísmo zero, né? Para poder viver o seu ministério Mas é a proposta de forma plena, né? Você está falando o que Jesus falou. Aquele que quer me seguir, negue a si mesmo e venha. Negue a si mesmo. Ele fala também sobre o amor ao próximo. Entendeu? O amor ao próximo é eu amar o Senhor como eu amo a mim mesmo. Então eu tenho que me colocar no lugar dessas pessoas. Agora vamos ser aqui um pouco mais... Vamos agora entrar um pouquinho mais, assim, para ser sincero hoje. Quanto tempo o senhor acredita que o senhor dedica para as pessoas, para o seu ministério,
para o ministério e para os problemas do dia a dia, do administrativo da igreja. Como que hoje está essa... Quanto da sua rotina hoje é dedicado para uma coisa e dedicado para outra? O senhor tem essa ideia, essa dimensão? Tem que ter, né? Sim. Se não tiver, fica meio estranho. É muito relativo, irmão Cides, porque a gente estava numa época, uns anos atrás, até que um tanto sufocado, né, com os compromissos administrativos da igreja, com tudo isso. Estávamos pensando, meu Deus, como que a gente vai fazer isso aqui, a área da secretaria, a área da tesouraria, porque tem isso também, os pastores sabem muito bem disso, quem está me assistindo. Exato, eu perguntei isso para o né? senhor porque esse é um desafio muito grande. Muito grande. Porque muito o pastor, ele tem que se virar nos 30, vamos dizer assim. É tudo para ele resolver. É tudo. Então a gente estava vendo ali que grande parte da sua rotina é dedicado para sair de casa, estar almoçando, para tudo, para atender as pessoas. Uhum. Mas e como que o senhor divide, então, a sua rotina, né, com relação às outras demandas da igreja? Então, vamos lá. Uma pergunta interessante e bem focada, né, até. Como eu estava ali falando, há um tempo atrás a gente tinha essa dificuldade na realidade, né? Então, quem me ajuda muito hoje? Minha esposa. Então, minha esposa, ela é minha secretária. A sua esposa é sua secretária. Minha esposa é minha secretária. Inclusive, para me vir aqui, eu perguntei, não tem nada, tá limpo, né? Lembra que eu falei, eu vou limpar o dia, porque ela que coordena tudo isso. Entendeu? A sua agenda também? Ela a minha cuida? agenda ela me ajuda muito, 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 muito. O senhor é organizado assim com o horário ou o senhor se perde às vezes? Às vezes eu me perco. Aí ela entra em ação para... Ela fala, olha, lembra? Inclusive ela lembrou, ontem ela lembrou desse trabalho de hoje. Ontem na data da publicação, tá, pessoal? Então, ela lembrou. Falou, não foi o irmão Alcides, não tinha combinado? Eu falei, é verdade, deixa eu ver aqui. Aí eu olhei lá, estava limpo. Deixa eu mandar um meu obrigado para a irmã aqui, graças a ela. Nós estamos fazendo podcast. Ela que lembrou. Eu falei, meu Deus. Então, tem casas que é para mim ir, pessoas ligam, pastor, tal dia tem como o senhor aparecer na minha casa, orar para minha família? Tem sim, minha filha, tudo bem. Eu falei, já anota aí. Já anota aí. E se ela não tiver com o senhor ali naquele momento? Aí eu mando o zap. O WhatsApp então é uma grande ferramenta que o senhor usa. Bomba. O WhatsApp da minha esposa é o dia inteiro. O dia inteiro. Se o meu, eu mostro aqui na câmera para vocês, eu vou ficar meio assustado, imagina da minha esposa. Ela tem que, às vezes... Ela tem mais, então... Muito. A demanda dela, por ela... Vou até falar algo que é esposa de pastor, vai entender o que eu vou falar aqui. Por ela ser mulher, né? As mulheradas, vamos dizer, as irmãs da igreja ligam mais para ela. Porque pastora, isso, pastor, aqui, peraí que eu vou ver com o pastor. Pastor, isso aqui, peraí que eu vou ver. Tudo passa por mim, claro. Mas ela que coordena essa parte toda. Porque as irmãs começam a ligar para ela. Pastora, como é que ficou a situação da decoração do dia da Páscoa? Pastora, como é que ficou? Então, é a pastora que organiza. Entendeu? Claro que ela fala, olha, peraí que eu vou perguntar para o pastor, que é para poder ficar tudo na coordenança, tudo, como é que fala? Na sincronia, né? Em concordância. Então, ela que me ajuda. É assim que a gente consegue fazer essa divisão de trabalho e fica mais leve. E aí tem a subdivisão, né? Que tem os departamentos, né, seu Cid? Tem o departamento de jovens, departamento de adolescentes, departamento de criança, departamento de homens. Aí só tem os líderes para cada... Isso, tem a liderança. Para cada departamento. Senão não ia dar. A gente não aguenta. Um pastor sem líder, né? Que não tem um povo que lhe ajuda, que lhe dê a mão, não tem como. A Bíblia fala, senhor Cis, não paro de falar, mas é assim mesmo. A Bíblia fala de um homem que estava tendo uma guerra. E quando ele estendia as mãos, o povo ganhava. Quando a mão dele cansava, o povo perdia a guerra. Moisés. Moisés teve um grande conselheiro lá que foi que orientou ele a... Foi Jetro, né? Jetro, né? Era o homem intelectual da questão. Exatamente. Mas esses que eu vou falar foram os que observaram que quando ele estava estendendo as mãos, estava ganhando a guerra. Eles foram cansava, outros, então. Quando ele cansava, o que acontecia? O povo perdia a guerra. Aí Arão e Ur se juntaram a Moisés. Um segurou na mão e o outro segurou na outra. E aí ele conseguiu, porque as mãos pesam. Fica assim. Você ficar agora só um pouquinho,
não pesa, mas continua fazendo isso aqui por horas. Igual ele tinha que ficar para o povo ganhar a guerra. E quando Arão segurou aqui, e segurou do outro lado, aí ele descansava os braços, mas os braços dele continuam estendidos. Então, um pastor sem amigos, líderes, para segurar as mãos dele, vai ter hora que as mãos caem. Pois é, porque essa é uma das coisas que eu ia lhe perguntar agora, porque o que eu ouço muito dos clientes, né, os pastores, é que tem um momento assim na vida deles, na vida da igreja, que eles começam a crescer, começam a desenvolver, e aí eles sentem o baque. Uns começam a perder o controle, outros começam a duvidar. Será que eu vou conseguir levar isso aqui em frente? Como que isso aconteceu no seu ministério? Em que momento o senhor sentiu assim, agora eu preciso de ajuda? Eu estou com medo de perder o controle, por exemplo. No crescimento. No próprio crescimento. No crescimento. O crescimento te leva a isso. O crescimento te faz o irmão, o pastor, o líder, a enxergar isso. Fala, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como que eu vou fazer isso? Então, o crescimento, por exemplo, a igreja tem... Nós começamos, só para você ter uma ideia. Eu saí debaixo do meu ministério, e eu vou falar porque eu falo com muita honra desse ministério que eu saí. Eu saí debaixo de honra, de graça, de bênção dos nossos pastores, Ministério do Belém, né? Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Zé Wellington. Isso, um grande homem de Deus. Meu pastor, Sim. pastor José Edson dos Santos, completou 82 José anos. Edson. Então, eu saí debaixo da bênção deles. Então, eu aprendi muito no Ministério do Belém. Então, quando eu saí do Ministério do Belém, eu saí, só eu e minha família, não carreguei ninguém. Porque trabalho que começa com divisão, com rebeldia, não prospera. Então, já fica essa dica. Não prospera, não adianta. Esse é um bom conselho, desculpa até interromper o senhor, pastor. Porque esse é um bom conselho que estou dando agora, porque a gente vê muitos casos, não diria muitos, mas alguns casos, onde tem uma cisão, e a igreja divide, e aí aquele pastor que leva uma parte da igreja achando que está fazendo a coisa certa. E o senhor acabou de falar que, na verdade, é o contrário. É rebelião. Deus não opera na rebelião. Quem foi o primeiro a se rebeliar no céu? O próprio Lúcifer. Então, Deus ele não ama a rebelião. Deus ele abomina a rebelião. Você quer sair da igreja e quer abrir um ministério? Sai debaixo da bênção. Converse com o seu pastor, fala do seu chamado. Presidente, fala isso, fala ao pastor. Faça o que eu fiz assim. Eu fiz exatamente isso, eu conversei com o meu pastor, saí debaixo da bênção, saiu eu e minha família, eu não peguei um crente. Deus é minha testemunha de tudo que eu estou falando aqui. Quem conhece a minha história sabe que é verdade. Por isso foi a razão do crescimento da fonte de bênção para as nações aqui em Itapecerica da Serra, é isso. Por quê? Porque eu saí debaixo da bênção. Mas vamos lá. Quando eu saio debaixo da bênção, eu saí, eu e minha família, e comecei, eu, minha família e meu filho, o Vinícius. Aí o que acontece? Cadê o povo? O povo veio através da oração, da unção que pela bondade e a graça de Deus, Deus derramou sobre a minha vida. Porque como que eu ia atrair hoje 200 pessoas? Não tinha como. Eu não conheço 200 pessoas de nome para ficar comigo. Então veio um, veio dois, veio três, a unção foi atraindo. E nunca é rápido, né, pastor? Não, você tem que semear, há 15 cuidar, anos trabalhando. Para poder começar a dar os primeiros frutos. Exatamente. Né? E o que acontece? Aí quando Deus começou a crescer, aí eu vi, opa, peraí, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E foi aí onde começa as coisas a acontecer. Como encontrar ajuda, como fazer. E pela graça e bondade de Deus, você me perdoe eu ser adiantado aqui na minha conversa. O meu filho veio trabalhar justamente numa área abençoada, que eu louvo a Deus por ter conhecido vocês. E é verdade, eu estou falando isso de todo o meu coração. Eu louvo a Deus por ter conhecido irmão Cid, por ter conhecido essa empresa maravilhosa, para me pronunciar o nome igreja em inglês, né? Minha dicção não é tão boa, né? Churcher. Está certo, Church. Churcher. É isso então, mesmo. conheci essa empresa maravilhosa, onde também tem um sistema de bênção. E eu tenho certeza que é maravilhoso. Inclusive, e tem nos ajudado muito, viu? Sim, inclusive vou fazer algumas perguntas sobre isso, né? Lá mais para o finalzinho. Tá. Que é o senhor contar um pouquinho da sua experiência com a relação à tecnologia, né?
Mas o senhor estava falando a questão que sentiu na hora que a igreja começou a crescer, sentiu a necessidade de organizar. Né? Isso. De dividir, de delegar mais, assim como... As lideranças, né? Exatamente, a liderança, assim como Jetro orientou Moisés, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão do cuidado, né? Com as pessoas. Em algum momento, o senhor sentiu assim que... o senhor acha que... O senhor sentiu algum momento que pode ter perdido algumas pessoas, ou uma visita que foi, por falta de atenção com ela, não voltou mais, ou um membro que ali de repente sem ter um cuidado maior, ele saiu da igreja? Sim. Até porque a gente sabe, eu faço a pergunta, pastor, porque a gente sabe como é dura a rotina de vocês. Como é difícil o pastor lidar com uma agenda tão cheia de compromissos. E o membro que está ali, ele acha que a atenção do pastor é para ele. Ele não consegue entender que o pastor tem muitas coisas. Chegou a acontecer isso? O senhor lembra de algum caso assim que o senhor, poxa, poderia ter tido um pouco mais de tempo, ou a minha igreja poderia ter tido um pouco mais de atenção? Irmão Alcides, o pastor que falar que não aconteceu isso na sua igreja, ele está muito disperso. Vai estar mentindo. Vai estar mentindo. O que acontece? Eu imagino que sim. Acontece. Principalmente, como eu acabei de dizer, o crescimento proporciona isso. O crescimento da igreja proporciona isso. Quando a igreja ela toma você está acostumado a lidar com 10 pessoas. Vou falar do meu caso. Então tinha 10 pessoas, eu visitava todas elas em um domingo. Eu lembro como se fosse hoje. No domingo o senhor visitava todas elas? Visitava todo mundo. E à noite, no culto, estava todo mundo lá. As 10 pessoas. Ainda dava, né? Porque eram só 10. Ainda assim... tinha 20. Aí ainda assim tinha que ter um cuidado e também. Outra coisa, a pé, tá? Olha aí. A pé. Sem carro ainda. Sem carro. A pé. Então eu visitava a pé. E tinha um grupo que eu prometia para os pais que eu ia levar em casa. Quer mais uma água aí, pastor? Por favor. E eu tinha um grupo que eu levava em casa, não era de carro, não, era a pé, que eu entregava, prometia para os pais. Eu levava eles a pé. Mas vamos lá. Mas então o trabalho vai crescendo e toma proporções diferenciadas. Tem 200 pessoas na igreja. A gente não consegue. Isso eu estou falando de mim com 200. Não dá para dar aquela atenção um a um, né? Imagina outros que tem 300, 400, 500 pessoas, 1000 pessoas. Perdeu o controle. Então tem que ter lideranças fiéis que podem te ajudar. Porque senão você perde. E eu já perdi, sim. Respondendo sua pergunta, já. Puxa vida, eu queria tanto falar com o pastor. Cadê? Não foi possível. O que eu faço hoje para poder estar Mesmo assim, tem muita gente que quando a igreja está muito lotada, não tem como. Eu vou para a porta e cumprimento todo mundo. Eu dou a bênção apostólica e vou lá para a porta e aperto na mão de todo mundo. Mas tem 3 portas, sai gente na lateral. Mesmo assim, eu não dou conta. E tem aquele também que não pôde ir à igreja, né? Exatamente. Ou tá um tempo sem ir também. Isso, às vezes eu pergunto para minha secretária, né, que é minha esposa, falei, você viu fulano, o irmão, assim, assim? Não vi. Eu também não vi, eu não vi ele passando por mim, não. Eu já acende uma luz. Tem que procurar essa pessoa. Tem que chamar ela. Então, acontece, seu Alcides. Isso, irmão Cides, acontece isso em todas as igrejas, desde da porte médio, pequeno médio maior, enfim, a igreja enorme de 1.000, 2.000 pessoas. Com certeza. Interessante, porque aí o senhor colocou um ponto importante, que é a questão da liderança, né? Aí, como líder, o senhor tem que preparar os liderados para eles dividirem essa carga com o senhor. Pessoas de confiança, como Jetro, que o senhor citou o exemplo de Jetro. Sim. Para quem não sabe, está nos assistindo, Jetro foi o sogro de Moisés. E Moisés estava querendo resolver tudo, atendendo ali centenas de milhares de pessoas, e ele estava ali exausto. E Jetro olhando, no final vem um conselho sábio. Meu filho, posso te aconselhar? Pode. Divide. Como assim? Pega líder de 1.000, líder de 500, líder de 100 e líder de 50. Pessoas responsáveis. E daí ele atentou o conselho do seu sogro e resolveu a situação. Tu fica somente para as causas que eles não conseguirem resolver. Aí aconteceu. Então é exatamente isso que tem que ser feito, assim, de imediato, no físico, né? Sim, exatamente. Física, no corpo a corpo.
Porque a gente está falando também, pastor, do peso da liderança, né? Então, o senhor citou o exemplo de Moisés, que a gente falou no começo também. Ele carregava um peso enorme ali. Meu Deus. E aí teve que dividir a carga. Em algum momento, durante a sua caminhada, o senhor sentiu assim esse peso muito forte nas suas costas? Ele deu vontade de desistir ou de fazer uma pausa? Eu queria agora que o senhor se abrisse com a gente e falasse um pouquinho sobre como que é o coração de um pastor nessas horas. Olha, todo pastor, ele pensa um dia em desistir. Se ele falar que não, ele está mentindo. Só que o que nos renova são duas situações. Ontem, mais uma vez citando aqui, vou falar um momento aí atrás, eu aconselhando um jovem, e ele falou que estava desanimado, que isso e aquilo, e eu entendo. E eu falei, meu filho, tem duas situações que animam crente, que animam uma pessoa mais próximo de Deus. Primeiro, leitura da palavra de Deus. Segundo, joelho no chão. Vai orar. Então, todas as vezes que vem algo que me abate, que fala, oh meu Deus, dura coisa eu escolhi, e eu sei que é. E quem é pastor sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Senhor, meu Deus, e agora o que eu faço? Ai, Jesus. Aí eu lembro, palavra. Vou ler a Bíblia. Depois, oração. Isso se torna, irmão Cid, um renovo tão grande dentro de quem ora e de quem lê a palavra, que parece que não existiu aquele momento que você pensou em parar. Porque você é renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É como se ele entrasse nas tuas veias, artérias, coração, nos olhos, deixa você totalmente cheio da graça e da unção. Aí você nem lembra mais. Mas que o pensamento vem. Respondendo a sua pergunta. Olha aí, pastores, o grande conselho aí do pastor Raí para vocês. Amém. Que é Bíblia e oração, né, pastor? Bíblia e oração. Companheirismo com Deus. Isso é o que nos aproxima. Eu costumo dizer que quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o meu irmão. É isso. Isso renova. Pastor, nós falamos muito aí, né, sobre o dia a dia de um pastor, né, os problemas que ele enfrenta, a rotina que não é fácil. E isso inclui gestão administrativa, gestão financeira, o cuidado com as pessoas. Eu gostaria de lhe perguntar, o que o senhor diria hoje para um pastor sobre como ele poderia melhorar ou administrar melhor a questão da gestão administrativa da igreja? Muito bom. Pergunta muito boa. E eu digo, irmão Cides, quem hoje não se perde em uma administração? O cidadão ou o pastor, vamos falar o pastor, né, que é a nossa área, ele pode ser até formado em administração. Mas administrar uma igreja é diferente. Envolve outros parâmetros. Primeiro envolve também, claro que já volta ao assunto original, mas envolve o âmbito espiritual. Então ele tem que ter oração, como eu falei. Segundo, ele tem que ter Bíblia. Outro, ele tem que ser ele tem que ser humano para entender a necessidade da igreja. E vem agora a parte mais, para mim, foi mais difícil. A administração de tudo que é da igreja. Administrar. Parte finanças. Porque, né, que muita gente pensa assim, ó, entrou um dízimo, entrou oferta, entrou isso e aquilo, e o que está sendo feito, né? E muitas vezes não tem como você tá pegando uma notinha fiscal e prestando conta. Então, na nossa razão, foi uma bênção, volto a dizer de novo, isso bem tranquilo, bem livre, referente ao sistema da church. Nos ajudou demais. Então, o conselho que eu dou, direto, claro e reto é, você que não conhece esse sistema, você precisa conhecer. O que vai te ajudar, o que vai te facilitar. Até porque, irmão Cid, esse sistema foi algo, eu não tenho dúvida do que eu vou falar,
foi algo direcionado por Deus para a sua vida e hoje ajuda muitas igrejas. Obrigado. Porque quando esse sistema, meu irmão, chega, vou até me aproximar aqui, ó, quando esse sistema chega na igreja, você coloca, que você entende ele, dentro desse sistema tem a parte da secretaria da igreja, não é assim, seu Cid? Você pode até confirmando, hein? Sim, exatamente. Tem a parte da secretaria, só isso aí vai te ajudar muito. Tem a parte da tesouraria, vai te ajudar muito. Por exemplo, eu quero fazer uma carta para um irmão que precisa visitar um outro estado. Eu pego o nome dele, já está cadastrado tudo ali, eu, em um clique, eu faço uma carta. Tudo bonito. Se eu tiver a minha carteirinha, tanto com aquela máquina de carteirinha acrílica ou não, em um clique a carteirinha da pessoa sai. Então, o sistema veio como uma bênção, como uma luva para quem precisa de uma boa administração. E eu uso, os senhores sabem disso, e a gente está nesse momento dessa tecnologia maravilhosa que é o sistema Tiote. Maravilhoso. E eu falo isso, não vou nem cobrar. Não vou nem cobrar esse merchan, porque é uma verdade. Não estou fazendo isso para... Está falando isso porque foi convidado para o podcast. Não é só isso. Não é só isso. É porque é verdade. A gente fala o que acontece, né, pastor? Acontece. O senhor está falando porque o senhor vive isso lá no dia a dia. Com certeza. Pastor, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença. Já? Foi uma conversa poderosíssima. Não nem 10 minutos. Pois é, como passou rápido, né? Vai 10 minutos. Vamos chamar o senhor de novo aqui para a gente conversar aí pelo menos umas 2 horas aí de podcast. Foi uma conversa muito boa, né? Muitos conselhos dados aí para os nossos clientes, né? Nossos pastores aí que estão acompanhando a nossa conversa. E você, que acompanhou todo esse nosso bate-papo aqui, se você se identificou com esse tema, se você vive esse tema hoje na sua vida, no dia a dia, saiba que você não está sozinho. Amém. A igreja mudou, a maneira de liderar a igreja mudou, hoje existe a tecnologia que pode ser um grande aliado para você. E não sofra como o nosso amigo aqui, pastor, sofreu logo no começo, né, pastor? Meu Deus, difícil. Quando abriu o ministério, que ainda não usava ainda, né, a tecnologia, mas depois viu a necessidade e hoje está usando. Claro que a tecnologia é só uma ferramenta que Deus deu para o homem. Sim, isso não é o suficiente. Sabe que o espiritual é o mais importante de tudo, né, pastor? Desculpa lhe interromper, irmão, Cid, eu gosto de usar essa frase, que eu nem lembro em que época da minha vida eu aprendi. Mas é uma frase muito simples, que é o conjunto da obra. Conjunto da obra, perfeito. E entra perfeitamente, a Tiotia, o sistema entra exatamente no conjunto da obra de uma administração na igreja, para as ferramentas que tem embutidas em tudo isso, é maravilhoso, ajuda muito, muito, muito. Então, para finalizar mais uma vez, obrigado, pastor. Amém. Peço para você também acompanhar, seguir, curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos pastores e até a próxima. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E eu quero, já quebrando aqui o protocolo, eu quero fazer uma oração de gratidão pela sua vida, por ter me convidado, orar pelos nossos irmãos que estão nos assistindo e que a bênção e a graça do nosso Deus seja sobre a vida deles. Amém? Senhor, me permite? Claro. Pai amado, Pai bendito, aqui estamos, Senhor, finalizando esse trabalho, essa entrevista, esse podcast, que o Senhor venha nos abençoar este pastor, esta pessoa que está assistindo, e eu já quero lançar, Senhor, uma unção de paz, de bênção, que a Tua graça, a Tua harmonia esteja sobre a vida deles, meu Pai, aonde a minha voz estiver chegando, que haja a Tua glória, a Tua graça e a Tua unção, porque o Teu povo, esse filho, essa filha que nos ouve, ela é uma ovelhinha preciosa, e desde o dia que ela nasceu, Pai, o Senhor nunca a perdeu de vista. Tudo que essa pessoa tem, Pai, está nas Tuas mãos. E até o que ela não tem, está nas Tuas mãos. E o Senhor vai abençoar e prosperar esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Gratidão, meu irmão. Muito obrigado, por ter pastor. nos convidado. E siga o pastor Raí também, né? Verdade. Siga-nos aí no Instagram, @pastor Raí Pérez, com Z no final. E também no YouTube é Pastor Raí Pérez, da mesma forma, com Z no final. Vem orar conosco, venha somar, que vai ser bênção para a sua vida. Deus abençoe. Obrigado.